Olá, companheiros e companheiras, militantes do MST, dos movimentos populares, das lutas do nosso povo por esse Brasil afora. É óbvio que em 15 minutos não podemos aprofundar muita coisa. Daí porque são pontos para vocês irem refletindo. E dividir os meus comentários em 4 tópicos. Primeiro, o cenário internacional. Por que sempre devemos incluir a conjuntura internacional? Porque vocês têm acompanhado, o capitalismo se globalizou desde a derrota do Muro de Berlim e a hegemonia do capital financeiro e das empresas transnacionais. E o Brasil, além de tudo, é uma economia totalmente dependente desse capital internacional. Como já nos explicaram os nossos queridos clássicos da teoria da dependência. Então, é importante a gente acompanhar o que acontece a nível internacional como uma referência para a gente se dar conta o que influi na luta de classes do Brasil, que influi muito. Então, no cenário internacional, nós poderíamos dizer que ele está marcado nesse tempo histórico mais recente, pelo menos de 2008 para cá, quando aflorou a crise do capitalismo, é que nós ainda estamos marcados por uma profunda crise do sistema capitalista. Não significa que o capitalismo vai quebrar ou que as empresas vão quebrar, mas há uma crise do modo de produção capitalista que já não consegue resolver os problemas da população. Por um lado, não consegue produzir os bens necessários para atender às necessidades básicas, e, por outro lado, esse capitalismo nem sequer quer explorar o trabalho de milhões de pessoas que estão à margem do sistema produtivo. E, em consequência dessa crise geral do capitalismo, então afloram contradições, como a decadência da hegemonia do império estadunidense. É visível como eles já não são referências para ninguém. E o processo eleitoral deles de agora, e a própria vitória do Trump, que é um sujeito fascista do ponto de vista ideológico, são sinais dessa decadência do Império Estadunidense. Assim como as mazelas sociais que acontecem lá nos Estados Unidos, com racismo, com violência, com assassinatos, com a misoginia, com as ideias anti-imigrantes, que é um país formado por migrantes, e eles são contra os migrantes. É impressionante. Tudo isso são sinais dessa crise generalizada do capitalismo e a decadência do império dos Estados Unidos. O outro fato notório é que essas conferências organizadas pela ONU ou por outros espaços, como a COP29, que se realizou lá em Baku, ou o G20 aqui no Rio de Janeiro, também revelam a crise internacional, porque vem aí os presidentes, vão os governos, decidem, assinam documento, não acontece nada, ninguém obedece. Ou o fracasso completo do sistema da ONU. Note, todos os países do mundo aprovaram uma moção pedindo cessar fogo em Gaza, menos o Israel. E os Estados Unidos bloqueou. Então ele tem poder de veto, não só pelo Conselho de Segurança Nacional, como porque é ele que sustenta financeiramente as despesas das Nações Unidas, que funcionam lá em Nova York. Então, esse é o cenário. Nós estamos diante de uma crise grave da situação internacional. Os Estados Unidos vão continuar estimulando conflitos armados, como a guerra na Ucrânia, a guerra na Síria, o genocídio dos palestinos, a guerra lá no Sudão. Tudo isso é para alimentar a demanda da indústria bélica estadunidense. Mas os problemas não se resolvem, só se agravam. Segundo tópico, o cenário nacional.
o Brasil. Acabamos de sair das eleições municipais e me atrevo, então, lendo artigos, comentando. Vocês sabem, centenas de artigos foram escritos, cada um para um sabor diferente, cada um tirando suas ilações das eleições municipais. E cada um tem o seu direito de analisar. Porém, me parece que o mais importante para a correlação de forças, para a luta de classe, é que, em definitivo, o resultado das eleições municipais, por suas características, não revelar uma alteração na correlação de forças da luta de classes. Apenas podem ter revelado o comportamento das classes trabalhadora e da burguesia. No caso da classe trabalhadora, expresso pelo PT, pelos partidos de esquerda que disputaram as eleições, o que nós vimos foi que a esquerda não conseguiu defender um programa de mudança, nem para as cidades. E por isso confundiu os eleitores, já que tinha muito pouca diferença entre o discurso utilizado pelos candidatos. E a outra revelação, na minha interpretação, é que a burguesia brasileira usou seu poder econômico, o seu poder mediático, o seu financiamento, a sua articulação política e apostou no centro. De maneiras que o grande vitorioso do ponto de vista partidário e eleitoral foi o centro, representado pelo PSD, do Kassab, e pelo PMDB moderado. A extrema-direita perdeu as eleições municipais e foi alijada da burguesia. A burguesia não aposta mais na extrema-direita. Isso que apareceu, inclusive, como também como resultado da campanha, que houve uma divisão dentro da extrema-direita, como apareceu em São Paulo, entre o Marçal e o Bolsonaro, e em outras cidades também. Mas os candidatos raiz do bolsonarismo, a burguesia não apoiou. E, seguindo na correlação de forças, os últimos acontecimentos do atentado à bomba lá no STF, por aquele maluco, que não era só maluco, mas é bem articulado com o bolsonarismo de Santa Catarina, e as revelações da Polícia Federal, que conseguiu encontrar nos celulares e nos computadores o plano não só de golpe de Estado, que deveria ser realizado em janeiro, e um possível plano de atentado contra a vida do presidente Lula, do Alckmin e do ministro Moraes, colocou a extrema-direita na berlinda. Isso não significa que eles perderam aquela base social e uma possível força que eles ainda tenham, mas significa que esses fatos vão isolar a extrema-direita da burguesia. Isso vocês podem ler em como a imprensa burguesa está tratando esses temas e evidenciando a maluquice que foi. Então, isso demonstra, pela voz da imprensa burguesa, que a burguesia vai procurar isolar cada vez mais essa extrema-direita do cenário político brasileiro. Bem, olhando para frente, como perspectiva, tudo ainda é hipótese, mas não é difícil tirar ilações eleitorais e políticas. O que vai acontecer em 26? Na minha modesta opinião, é importante que o governo e o presidente Lula se reelejam, porque ele ainda é o líder popular e é o que dá unidade em diferentes forças. Porém, as eleições revelaram que a verdadeira força partidária e política que emerge das urnas foi o Kassab e o centro. De maneiras que será o Kassab que vai decidir quem vai ganhar as eleições em 26. Vamos torcer
para que o Kassab tope manter aliança com o Lula, até porque tem dois, três ministros lá. Ele pode querer indicar o vice, mas não será mais o Lula sozinho que vai decidir se vai para a reeleição ou não. E se o Kassab, a burguesia e as forças de centro decidirem por um outro candidato com essas características de centro, eles ganham a eleição. Essa é uma interpretação pessoal do que vem pela frente. Terceiro tópico, o governo Lula. Todo mundo está acompanhando, quem é militante. É difícil encontrar agora uma definição do governo Lula. Já usamos tantas definições nos outros processos. Ah, um governo em disputa, um governo de conciliação. Eu agora estou me arriscando a chamar o governo de Lula de um governo encralacrado, porque ele está, parece que, preso à burocracia, está preso às alianças e não consegue deslanchar. Por que digo isso? Porque as políticas públicas que são benéficas e que poderiam ajudar a empoderar os pobres e a melhorar de vida, não estão chegando na periferia. É muito sintomático, por exemplo, através dos movimentos organizados, que os setores mais empobrecidos da sociedade brasileira, como os quilombolas, a população negra das periferias, os povos indígenas, os sem terra, são os que falam mais mal do governo Lula, os que estão mais descontentes. Ora, isso é sintomático. Todas essas forças eram militantes e ajudaram a eleger o Lula. E então, por que agora estão com essa posição? Porque estão desanimados, porque as políticas públicas não chegam lá. Quantos assentamentos tivemos? Quantas moradias pela Minha Casa Minha Vida tivemos? Mesmo no tema do emprego, há uma manipulação mediática aí que interessa à burguesia e que os puxa-saco lá do governo reforçam. Todo dia nós lemos nos jornais que o emprego está crescendo, bombando. Gente, o nível de empregados que nós temos agora, outubro de 2024, anote, é o mesmo número de empregados de outubro de 2014. Perceberam? Nós passamos 10 anos, claro, com uma crise econômica, porém, em 10 anos e com os últimos 2 anos de mudanças na política econômica, por mais que a inflação está sob controle, por mais que haja um incentivo à distribuição de renda, mas o número de empregados é o mesmo de 10 anos. Portanto, está defasado aí no mínimo uns 30%, que é o crescimento demográfico da população. Mas o pior disso é que nós seguimos tendo, e vocês sabem, metade da população economicamente ativa, ou seja, 70 milhões de brasileiros, trabalhadores, continuam na informalidade, não estão inseridos no processo produtivo e, por isso, não têm renda permanente e estão alijados dos direitos trabalhistas previdenciários. O que salva eles ainda é o SUS, se ficarem doentes. Mas não há política do governo que seja direcionada para esse contingente de trabalhadores da informalidade, 70 milhões que estão lá na periferia. Então, há uma dicotomia entre o discurso do governo e as necessidades das maiorias. E é esse eleitorado que vai decidir as eleições de 2026. Já decidiu as eleições de agora. Quais foram os programas que os nossos candidatos de esquerda apresentaram para a juventude pobre, para os trabalhadores da informalidade, para as mulheres que estão na periferia? Não havia propostas concretas que pudessem, né, resolver. E agora, mais uma encralacrada. O governo já tem hegemonia do Banco Central, até porque é questão de dias, o Galípolo vai assumir a presidência no lugar daquele bolsonarista disfarçado. Nem tão disfarçado. Mas a taxa de juros continua aumentando. E o professor Laudis Aldabor, que é especialista nesse tema de capital financeiro, professor da PUC, disse, fez o cálculo. Só aquele aumento que houve na última semana de 0,50
na taxa Selic, representou uma sangria de 26 bilhões que o Tesouro vai pagar mais de juros para a dívida pública, então. É praticamente o mesmo valor que o governo agora está correndo atrás no chamado corte de gasto social. Era melhor cortar os juros, teria uma economia ainda maior. Ou, pior ainda, o que foi revelado pela própria Receita Federal: 90 bilhões de isenção fiscal para as empresas durante esse ano. Não foi no Bolsonaro, nesse ano. Claro, o Congresso teve influência, etc. e tal. Mas não houve nenhuma ação do Estado para acabar com essas isenções fiscais. Esse é o cenário que nós temos. E no caso da reforma agrária, eu vou poupá-los de análise, porque vocês devem estar acompanhando. Eu tenho dito que a reforma agrária tem sido uma tragédia, porque o Sem Terra é a base social prioritária do governo Lula. Foram os que mais se mobilizaram durante a campanha. Nenhum militante do MST ficou em casa. Todo mundo arregaçou as mangas e ó, fazer campanha e lutar para eleger o Lula, que conseguimos, ainda que apertado. E aí, qual é a conquista em reforma agrária? Merreca. Não saiu nada. Nem o Pronera, que é 30, 40 milhões. 30, 40 milhões é uma hora de juros. Não me venham dizer que falta dinheiro. Agora, depois de 2 anos, anunciaram que os assentados podem ter acesso de novo ao Pronaf-A. É uma conquista isso. Mas agora depende do gerente lá do Banco do Brasil, da Caixa, para ele aplicar a norma que nós conquistamos no Conselho Monetário Nacional, que é dirigido pelo Ministério da Fazenda. Então, a situação política do governo Lula é muito preocupante. Finalmente, o último tópico, e aqui vou só chamar atenção, não vou comentar, porque todo militante deve ser um especialista nisso. Mas o tema é: diante de uma conjuntura tão complexa e adversa para as forças populares, o que nós, como classe trabalhadora, como organizações populares, como organizações de esquerda, devemos colocar as nossas energias? Ainda que sabendo que as mudanças vão demorar tempo. Mas é precisamente por isso, porque vai demorar tempo, porque não é hora de plantar alface, é hora de plantar árvores, que nós devemos estar atentos em quais os desafios que nós temos que enfrentar de forma prioritária ao longo do próximo período. E se nós não enfrentar esses desafios, daqui a 10 anos estaremos na mesma. Primeiro desafio: estimular todo tipo de luta de massa. Está lá na história da humanidade. Só as lutas de massa conseguem melhorar as condições de vida do povo. Só as lutas de massa têm conquistas sociais contra a burguesia. A burguesia só respeita a classe trabalhadora quando ela luta, quando ela faz greve, quando ela se mobiliza, quando ela ocupa terra, ocupa prédio, etc. E tal. Por isso que também é importante agora nós botarmos energia para transformarmos esse projeto de lei da PEC, que é chamado de 6 versus 1, que eu acho ruim. Eu acho que nós devemos chamar isso de uma forma mais didática: a luta pela redução da jornada de trabalho sem redução de salário. Nós temos que lutar pelas 36 horas, pelas 33 horas, que é uma conquista do povo, mas sem luta. Não vai adiantar boa vontade dos deputados de esquerda lá no parlamento. Segundo desafio: retomar o trabalho de base. Sem ir lá de casa em casa, organizar grupos, conscientizar a classe trabalhadora mais explorada, não tem jeito de fazer mobilização e nem de luta. Então, todo militante deveria ter como meta: quantos eu vou falar hoje? Com quantos eu vou visitar? Isso é trabalho de base, de formiguinha, que não aparece, mas vai semeando conscientização de classe. E, claro, para aí, nós temos que direcionar o nosso trabalho de acordo com o território prioritário, de acordo com a juventude, nós temos que trabalhar com a juventude e com as mulheres da periferia. Terceiro,
desafio. Nós temos que voltar a debater, pelo menos no âmbito de esquerda, um projeto de país, para nós ter um sentido aonde que nós queremos acumular força para as mudanças mais estruturais. Quarto desafio, formação política da militância. Isso é uma tarefa permanente. Quantos cursos nós estamos organizando? Quantas leituras coletivas? Quantos livros nós distribuímos? Quantos debates nós fizemos no nosso espaço? Lá, a esquerda está em dívida com a formação política dos militantes da classe trabalhadora. Quinto desafio é a batalha de ideias, é a luta ideológica na sociedade. E aí, nós sempre temos um martelado. A luta ideológica tu faz de muitas formas e com vários meios. Primeira interpretação é que a principal forma da luta ideológica tem que ser pelas formas culturais, pela música, pelo teatro, pela poesia, pelas pinturas, pela pichação, não é? Isso que é agitação. E, claro, utilizar todos os meios que nós tiver alcance. Redes sociais, muros, rádio, programa de TV, etc. Então, note, é uma combinação. Usar as formas culturais e todos os meios possível. Ficando por aqui, diria: nós estamos vivendo um período adverso, complexo, mas, ao mesmo tempo, como contradição a isso, é um período de instabilidade política. A burguesia não tem projeto. O Estado brasileiro está falido. E o governo é um governo de conciliação de várias classes. Então, isso gera um cenário, pelo menos no campo institucional, de instabilidade política permanente. E no nosso campo, são tempos, então, de resistência e de colocar energia para ir acumulando forças para um tempo vindouro de mudanças que nós queremos. E passei um pouco do tempo, mas essas eram as ideias que eu queria compartilhar com vocês, para vocês debaterem e tirarem consequências desse debate. Um grande abraço a todos e a todas.